Olá, povo lindo e maravilhoso. Vamos para a crase parte 3, tá bom? Hoje eu vou trabalhar alguns conceitos e amanhã será a nossa última aulinha de crase, certo? Amanhã eu vou dar o pulinho do gato, hein, gente? Não se esqueçam, assistam amanhã para o pulinho do gato. Vamos abrir a nossa tabelinha, abrir nossa canetinha de digitação também. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar, eu não vou repetir o que eu já falei nas aulas anteriores, porque os meus vídeos estão ficando extremamente longos. Então, se você tiver dúvida do que eu vou falar hoje, quer acompanhar a aula de crase 1 e crase 2, ela está no YouTube, tá? Procure lá, aula da Virgínia, digita lá no YouTube, aula da Virgínia, que você vai ver todas as minhas aulas, crase 1, crase 2 e assim por diante. Bom, gente, hoje nós vamos trabalhar o caso da crase, nas expressões adverbiais. Expressões adverbiais. Toda vez que você tiver, gente, uma expressão adverbial feminina, você vai usar a crase. À direita, virou à direita. À esquerda. Noite, ai, esqueci do aqui. À esquerda, à noite. Então, expressões adverbiais que indicam tempo, lugar e modo. Tempo, lugar e modo. E se for feminina, você vai usar crase. Você só não vai usar crase, agora vai dar uma paradinha para complicar. Quando for uma expressão adverbial de instrumento. O que é instrumento? É objeto que você usou para praticar uma determinada ação. Por exemplo, escreveu a lápis. Você não vai pôr, porque lápis é masculino, né, gente? Então, você não pode pôr numa palavra masculina. Mas vamos dizer que você quer usar a palavra caneta, que é feminina. Escreveu a caneta. Este a caneta não haverá crase. Sabe por quê? Porque ele é o instrumento utilizado para a escrita. Morreu a facada. Esse a facada é uma expressão adverbial de instrumento. Não pode usar, tá, gente? Então, por favor, não se esqueçam. Você vai usar a crase nas expressões adverbiais femininas que indicam tempo, lugar, modo, mas jamais indicação de crase quando você estiver tratando de instrumento. Eu vou dar uma paradinha naquele vídeo, porque eu quero conversar com vocês sobre uma coisinha bastante importante. Preste atenção. Então, eu dei uma paradinha mesmo, dei um pause, porque minha cachorra estava aprontando. Fazer vídeo em casa dá nisso, né? Outras coisas atrapalham. Então, vamos falar o seguinte, preste bem atenção. Nós falamos ontem de expressões idênticas, cara a cara, frente a frente, que ela não leva crase. Isso não são expressões adverbiais de palavras diferenciadas, diferentes. À direita, à esquerda é uma expressão adverbial. Falou cara a cara é também uma expressão adverbial, mas são palavras idênticas. Palavras idênticas, você não porá crase. Palavras idênticas femininas. Outra coisa, vamos lá para a nossa lousinha e vamos continuar o que fazíamos. Canetinha. Hoje eu estou meio confusinha, né? Olha, então nós falamos das expressões adverbiais femininas. À direita, à noite, à esquerda. Não pode, como eu disse, nas de instrumento. Qual foi o objeto, qual foi o instrumento usado para aquela determinada ação que está sendo falada? Escreverá a caneta? Não. Morreu a facadas? Não. A facada? Não. Certo? Uma outra coisa, aproveitar agora. Nunca você porá crase se a palavra que estiver depois da preposição for feminina plural e o a estiver no singular. Vamos lá, olha.
Refiro-me a mulheres do sertão. Preste atenção. Opa. Refiro-me a mulheres do sertão. Lembra da base do nosso conhecimento, lá da aula 1, que eu disse a vocês que a crase nada mais é do que um verbo, olha aqui, ó, um verbo que pede a preposição a, mais o artigo feminino de uma palavra feminina que virá posterior. Porque o que é a crase? Se não o a preposição mais o a artigo, que vai ser, então, mostrado através de um acento chamado grave. Lembram disso? E eu disse também que se você tiver dúvida, você vai trocar a palavra que está no feminino por uma palavra masculina. E se você tiver ao, que é a preposição mais o, do artigo masculino da palavra masculina que você trocou, vai formar ao. Ao, se formar ao, é porque no feminino este a será craseado. Porém, se a palavra, vamos pegar a nossa canetinha da Virgínia torta, se a palavra que vier depois estiver no plural, precisa decorar isso? Não, use a lógica, use o raciocínio daquilo que nós aprendemos na base. A crase não é a fusão disso, ó. E aqui, o que ele tem? Ele tem isso só. Por que eu não vou pôr crase? Porque este A, que aqui aparece, deveria ser as. Por que as? Porque palavra mulheres. A da preposição mais, ai que coisa horrível, mais as de as mulheres, teria que este a aqui estar então no plural. Ai, gente, olha que canetinha, ó. Aí sim ela levaria a crase. Certo? Deu para entender? Eu tô sendo clara? Tô. Tem um verbo ou tem um nome que pede a preposição a e em seguida vem uma palavra no plural e este a está no singular, não houve fusão com o artigo, não juntou, não grudou o a preposição com as do artigo da palavra feminina no plural. Se ele ficou no singular, então não pode pôr crase. Entenderam? Viram como é fácil? Tem que usar o raciocínio, tá bom? Certo? Então, mais um caso. Preste atenção. A palavra até, vamos na digitação. Opa, aqui. É uma preposição. A palavra até, ela tem um probleminha. Se ela indicar movimento, fui até a loja. O verbo ir, quem vai a algum lugar. Esse verbo fui, ele precisa de preposição. Muito bem. Só que depois do fui tem o até. Se ele estiver, este até, junto a um verbo que indica movimento, você pode ou não pôr crase neste a. É facultativo. Então, vai ficar fui até a loja ou fui até a loja. Certo? Você pode usar ou não. Agora, preste muita atenção. Se este até for utilizado como limite de tempo, a aula vai do verbo ir. A aula vai até às 10 horas. Veja, aqui é um limite de tempo, não é movimento.
Então, aqui você nunca porá crase. Nos bilhetes que normalmente envio, desculpa que eu estou olhando para frente, gente, tô achando que eu estou dando aula. Eu sempre esqueço que é na luz aqui da câmera. Não sirvo para ser atriz da Globo, povo. Não sei trabalhar com câmera. Olha só, se você estiver escrevendo alguma coisa referente à hora, certo? As aulas irão até às 8 horas, não ponha crase nesse as. Tudo bem? Ok? Certo? Muito bom. Vamos ver se eu tenho mais uma dica para hoje, porque eu vou deixar as restantes para amanhã. Preste bem atenção. Quando você está falando no verbo de movimento, verbo ir, e você está dizendo que você vai a alguma cidade, alguma localidade, que é substantivo próprio, nome de rua, nome de cidade, nome de país, nome de estado, vejam, vai gerar dúvida. Por exemplo, fui a São Paulo, fui a Bahia, fui a Campinas. Fui a Argentina. Pronto. Faltou o A maiúsculo. Fui a Argentina. Vamos olhar aqui. Olha só. Quando você usa o verbo ir, tome muito cuidado, porque o nome da localidade, você não sabe se ela é masculina ou feminina, não dá para saber. Assim, ó. Mas existe um truque. Faça uso da preposição de ou da. Voltei de São Paulo. Se você voltou de São Paulo, o São Paulo não é masculino, não é feminino. Ele é uma palavra masculina. Então você não porá crase, porque não existe crase na frente. De novo, não existe crase na frente de palavra masculina. Vamos ver. Fui à Bahia. Voltei da Bahia. Ah! Se voltou da, crase A. Ok? Da Bahia. Por que aqui você vai pôr crase no fui a? Porque a Bahia é uma palavra feminina. Então, aqui vai ter o a, preposição do verbo ir, mais o a da palavra feminina Bahia. Então, você vai pôr crase. Vamos ver a de baixo? Fui a Campinas, voltei de Campinas. Crase para quê? Voltei de. Crase para quê? Crase para quê? Voltei da? Crase a. Voltei de? Crase para quê? Sacaram? Tá? Fui à Argentina, voltei da Argentina. Ah, voltei da? Crase a. Fechado? Então, hoje nós aprendemos 3 coisinhas, olha, 3. Amanhã eu vou dar mais algumas regrinhas e eu vou dar o pulo do gato. O pulo do gato. Preste atenção. O que nós vimos hoje? Se você tiver uma palavra feminina no plural e o a estiver no singular, não ponha crase, porque não houve a fusão com o as, artigo feminino no plural. Não houve a fusão. Outra coisa que eu falei, se você usar a palavra até e ela indicar movimento, fui até a praia, você pode usar ou não. Aí é teu critério. Não está errado se você não usar e não está errado se você usar. Aí fique à vontade. Porém, quando se trata de limite de tempo, não pode usar crase no a e nem no as.
Tudo bem, gente? Entendido? Quando tem a palavra até. Aprendemos também expressões adverbiais femininas. À noite, à direita, à esquerda, à beira de. Certo? Não. Você colocará a crase porque é uma expressão adverbial feminina. O que é uma expressão adverbial? Aquela que mostra lugar, tempo, modo, com uma exceção. Se for instrumento, ou seja, objeto que você usou na prática da ação. Escreveu a caneta, não use crase. Matou a facada, não ponha crase, porque isso significa instrumento utilizado para a ação. Ela não leva crase. Certo, pessoal? E por último, vimos a crase em substantivo próprio que indica localidade. Você só irá usar se essa localidade for feminina. Como eu sei? Use o verbo voltar. Voltei de crase para quê? Voltei da crase a. Tudo bem, gente? Deixa eu fechar aqui a nossa janelinha indiscreta e vamos abrir a janela totalmente discreta. Sou eu e vocês. Acabou a aulinha de hoje, eu não quero me estender mais, porque deve ter dado muito tempo e vocês terão preguiça de assistir. Beijo, até amanhã. A gente se fala sobre a última aulinha de crase, tá? Amanhã, tudo bem? Um beijo, fique com Deus.